Alma Negra. Mestres da Maldição, volume 3. Escrito por Holly Black. Mestres da Maldição. Volume 3. Alma Negra. Escrito por Holly Black. Capítulo 1. Meu irmão, Barron, está sentado ao meu lado tomando um restinho de chá batido com leite por um largo canudo amarelo, fazendo barulho. O banco do meu Mercedes foi todo reclinado para trás, e Barron está com os pés no painel, os saltos dos sapatos pretos de bico fino arranhando o plástico. Com o cabelo penteado para trás e os óculos espelhados, ele parece o exemplo perfeito de vilania. Na verdade, ele é agente federal júnior, ainda em treinamento, claro, mas com carteira, distintivo e tudo. Para ser justo, ele também é vilão. Bato os dedos enluvados com impaciência na curva do volante e levo o binóculo aos olhos pela milionésima vez. Tudo que vejo é um prédio com janelas cobertas por tábuas no lado ruim do Queens. O que ela está fazendo lá dentro? Já faz 40 minutos. O que você acha? Pergunta ele. Sendo malvada. É o trabalho de meio período dela agora. Cuidar dos negócios escusos para que as luvas de Zacharo fiquem limpas. O pai dela não a colocaria em situação real de perigo, digo, mas o tom da minha voz deixa óbvio que estou tentando convencer a mim mesmo mais do que ao meu irmão. Barron ri com deboche. Ela é novata como soldada. Tem que provar seu valor. Zacharov não poderia deixá-la longe do perigo nem se tentasse e ele não vai se esforçar muito. Os outros estão de olho, esperando que ela demonstre fraqueza. Esperando que faça besteira. Ele sabe disso. Você também deveria saber. Penso nela aos 12 anos, uma garota magrela com olhos grandes demais para o rosto e um ninho de cabelo louro embaraçado. Nas minhas lembranças, ela está sentada no galho de uma árvore, comendo uma tira de alcaçuz vermelho. Os lábios estão melados por causa do doce. Os chinelos, pendurados nos dedos. Lila está entalhando suas iniciais no tronco, bem no alto, para o primo não poder dizer que ela está mentindo quando contar que chegou mais alto do que ele. Garotos nunca acreditam que sou capaz de superá-los, ela me disse na época. Mas eu sempre ganho no final. Talvez ela tenha visto o carro e tenha saído por trás, em cogito. Não há como ela ter nos identificado. Ele suga o canudo. O barulho de copo vazio ecoa pelo carro. Nós somos ninjas. Alguém aqui é presunçoso, retruco. Afinal, seguir uma pessoa não é fácil, e Barron e eu não somos tão bons, independentemente do que ele diga. Minha superior na agência, Yulikova, me encorajou a colar em Barron para aprender de perto e ficar em segurança até ela decidir como dizer para os chefes que tem um mestre de transformação com comportamento ruim e registro criminal. E, como Yulikova está no comando, Barron tem que me ensinar. Isso é só por alguns meses, até eu me formar em Wallingford. Vamos ver se nos suportamos por tanto tempo. Obviamente, tenho certeza de que Yulikova tem em mente outro tipo de aprendizado. Barron sorri, e os dentes brancos brilham como dados lançados. O que você acha que Lila Zacharo faria se soubesse que você a está seguindo? Dou um sorriso em resposta. Provavelmente me mataria. Ele assente. Provavelmente. E me mataria 2 vezes por ajudar você. Você provavelmente merece, digo. Ele ri. Nos últimos meses, consegui tudo o que sempre quis, mas joguei no lixo. Tudo o que achei que jamais poderia ter me foi oferecido em uma bandeja de prata, a garota, o poder, um trabalho como braço direito de Zacharov, o homem mais temível que conheço. Nem teria sido tão difícil trabalhar para ele. É provável que fosse até divertido. E, se eu não me importasse com quem eu machuco, tudo isso ainda seria meu. Levanto o binóculo e observo a porta de novo, a pintura gasta descascando e se soltando como migalhas de pão, a parte de baixo irregular, como se tivesse sido roída por ratos. Lila ainda seria minha. Minha. A linguagem do amor é assim, possessiva. Deveria ser o primeiro aviso de que esse sentimento não vai incentivar a melhora de ninguém. Barron geme e joga o copo vazio no banco de trás. Não acredito que você me chantageou para virar agente da lei e agora tenho que suar 5 dias por semana com os outros recrutas enquanto você usa minha experiência para seguir sua namorada. É justo? 1. Acho que você está se referindo ao benefício extremamente duvidoso da sua experiência. 2. Lila não é minha namorada. 3. Eu só queria ter certeza de que ela está bem. Eu conto cada item com os dedos cobertos de couro. 4. A última coisa que você deveria esperar é justiça. Fique na cola dela na escola, diz Barron, ignorando tudo o que acabei de falar. Vamos. Tenho uma ligação para fazer. Vamos acabar com essa aula e comer umas fatias de pizza. Eu até pago. Eu suspiro. O carro está abafado e cheira a café velho. Eu gostaria de esticar as pernas. E Barron deve estar certo, é melhor desistir. Não pelos motivos que ele citou, mas pelo que ficou implícito. Não é certo ficar se esgueirando em frente a construções para espionar a garota de quem você gosta. Meus dedos estão procurando com relutância a chave quando Lila sai pela velha porta, como se minha desistência a tivesse atraído. Está usando botas pretas de montaria e um sobretudo cinza. Observo os gestos ágeis das mãos enluvadas, o balanço dos brincos, o som dos saltos nos degraus e o movimento do cabelo. Ela é tão linda que mal consigo respirar. Atrás dela vem um garoto com o cabelo trançado na forma de 2 chifres de antílope. A pele é mais escura do que a minha. Ele está usando calça desfolgada e um casaco com capuz e enfia no bolso de dentro um bolo de alguma coisa que parece dinheiro. Fora da escola, Lila não se dá o trabalho de usar lenço. Vejo o colar escuro de marcas no pescoço dela, cicatrizes pretas onde a cinza foi enfiada. É parte da cerimônia quando você entra para a família criminosa do pai dela, cortar a pele e jurar que você morreu para a vida antiga e renasceu na perversidade. Nem mesmo a filha de Zacharo foi poupada. Ela pertence ao grupo deles agora. Não tem volta. Olha só, diz Belry com alegria.
Aposto que você está pensando que acabamos de observar o encerramento de uma transação muito ilícita. Mas vamos considerar a possibilidade de que a pegamos fazendo algo totalmente inocente, apesar de constrangedora. Olho para ele sem entender. Constrangedora? Como um encontro para jogar aqueles jogos de cartas em que você tem que colecionar tudo. Pokémon. Magic the Gathering. Talvez estejam treinando para um torneio. Com todo o dinheiro que ela acabou de entregar para ele, imagino que ele tenha vencido. Engraçadinho. Talvez ele esteja dando aulas de latim para ela. Talvez eles estivessem pintando miniaturas. Ou ela pode estar aprendendo a fazer bonecos com sombras. Ele simula um pato com a mão enluvada. Dou um soco no ombro de Barron, mas não com muita força. Só o bastante para fazê-lo calar a boca. Ele ri e ajeita os óculos, empurrando-os para cima. O garoto de tranças atravessa a rua de cabeça baixa, o capuz erguido para encobrir o rosto. Lila anda até a esquina e levanta a mão para chamar um táxi. O vento balança o cabelo dela, tornando um emaranhado de ouro esvoaçante. Eu me pergunto se ela fez o dever de casa para segunda-feira. Eu me pergunto se ela poderia voltar a me amar. Eu me pergunto o quão furiosa ela ficaria se soubesse que estou aqui, observando-a, provavelmente muito, muito furiosa. O ar frio de outubro toma conta do carro de repente e joga o copo vazio para o outro lado do banco de trás. Vamos, e chama Barron, se inclinando para a porta e sorrindo para mim. Eu nem reparei quando ele saiu. Pegue umas moedas para o parquímetro e as suas coisas. Ele indica a direção do garoto das tranças com um movimento de cabeça. Vamos segui-lo. E aquele telefonema? Estou tremendo, só de camiseta verde. Minha jaqueta de couro está embolada no banco de trás do carro. Estico a mão para pegá-la e avisto. Eu estava entediado, diz Barron. Agora, não estou mais. De manhã, quando ele me disse que treinaríamos seguir pessoas, escolhi Lila como alvo de brincadeira, um pouco por um desejo doentio. Não achei que Barron fosse concordar. Não achei que a veríamos saindo do prédio e entrando em um táxi. Eu certamente não achava que viria parar aqui, perto de descobrir de verdade o que ela anda fazendo quando não está na escola. Saio do carro e bato a porta. Esse é o problema da tentação. É tentadora demais. Quase parece trabalho de agente de verdade, não é? Comenta Barron enquanto andamos pela rua de cabeça baixa contra o vento. Sabe, se pegássemos sua namorada cometendo um crime, aposto que Yulikova nos daria um bônus por sermos alunos exemplares. Só que não vamos fazer isso, digo. Achei que você quisesse que fossemos mocinhos. Ele dá um sorriso largo demais. Está se divertindo ao me provocar, e minha reação só piora tudo, mas não consigo parar. Não se significar machucá-la, retruco, com a voz tão seca quanto consigo. Ela, nunca. Entendi. Machucar, ruim. Mas que desculpa você dá para persegui-la e aos amigos dela, irmãozinho? Não estou dando desculpas, digo. Apenas estou fazendo isso. Perseguir alguém não é fácil. Você tenta não olhar demais para a nuca da pessoa, tenta ficar longe e agir como se fosse qualquer um congelando no fim de outubro nas ruas do Queens. Acima de tudo, tenta não parecer um candidato a agente federal mal treinado. Pare de se preocupar, aconselha Barron, andando ao meu lado. Mesmo se formos identificados, o sujeito provavelmente vai acabar ficando lisonjeado. Ele vai achar que está subindo na vida se tem gente do governo a seguindo. Barron sabe agir com casualidade melhor do que eu. Acho que é de se esperar. Ele não tem nada a perder se formos vistos. Lila não odiaria mais do que já odeia. Além do mais, ele deve se preparar para isso o dia todo, enquanto fico em Wallingford estudando para entrar no tipo de faculdade que não vou frequentar de jeito nenhum. Isso ainda me irrita. Desde que eu era criança, nós competimos por muitas coisas. Na maioria das vezes, eu perco. Éramos os dois mais novos e, quando Felix saía com os amigos nos finais de semana, Barron e eu ficávamos fazendo qualquer tarefa que papai pedia, ou treinando a habilidade que ele achasse que precisávamos aprender. Em particular, ele queria que melhorássemos nossa habilidade em bater carteiras e arrombar fechaduras. 2 garotos são a equipe perfeita de batedores de carteira, ele dizia. Um para cometer o furto e o outro para distrair ou receber o que foi furtado. Nós 2 treinávamos o golpe. Primeiro, identificávamos onde papai deixará a carteira. Procurávamos um volume no bolso de trás ou observávamos se um dos lados do casaco balançava com mais peso por haver alguma coisa dentro. Depois, vinha o furto. Eu era bom, Barron era melhor. Em seguida, treinávamos a distração. Chorar. Pedir ajuda para achar o caminho. Dar uma moeda para o alvo alegando que ele deixou cair. É como um mágico de palco, dizia papai. Vocês têm que me fazer olhar para outro lugar a fim de não reparar no que está acontecendo bem na minha cara. Quando papai não sentia vontade de se defender das nossas tentativas desajeitadas de furto, ele nos levava para o celeiro e nos mostrava a coleção. Ele tinha uma caixa de ferramentas velha de metal com trancas de todos os lados, e você tinha que vencer o desafio de abrir 7 trancas diferentes. Barron e eu nunca conseguimos. Depois que descobrimos como abrir uma fechadura com uma ferramenta, tivemos que aprender a abri-la com um grampo de cabelo, com um cabide, depois com um palito ou qualquer outro objeto encontrado. Eu ficava torcendo para ser naturalmente bom com fechaduras, pois na época tinha certeza de que não era mestre e já me sentia um páreo na família. Eu achava que, se houvesse algo em que eu fosse melhor do que todos eles, isso compensaria todo o resto. É horrível ser o caçula. Se você abrir a caixa super segura, vamos ver o filme que você escolher, dizia papai. Ou, coloquei balas aí dentro. Ou, se você quer mesmo aquele jogo de videogame, abra a caixa e vai ganhar de presente. Mas não importava o que ele prometia. O que importava é que eu só arrombei no máximo 3 trancas, Barron conseguiu 5.
E aqui estamos de novo, aprendendo várias coisas novas. Não consigo deixar de me sentir um pouco competitivo e um pouco decepcionado comigo mesmo por já estar tão atrás. Afinal, Yulikova acha que Barron tem futuro de verdade na agência. Ela me disse. Falei para ela que sociopatas são sempre encantadores. Acho que ela pensou que eu estava brincando. Que mais ensinam na escola de agente federal? Pergunto a Barron. O fato de ele estar se encaixando tão bem não deveria me incomodar. E daí se estiver fingindo? Problema dele. Acho que o que me incomoda é ele estar fingindo melhor do que eu. Ele revira os olhos. Nada demais. Coisas óbvias, fazer as pessoas confiarem em você com comportamento espelho. Você sabe, fazer o que a outra pessoa estiver fazendo. Ele ri. Sinceramente, ser agente disfarçado é como ser golpista. São as mesmas técnicas. Identificar o alvo. Fazer amizade. Depois, trair. Comportamento espelho. Quando um alvo toma um gole de água, você faz o mesmo. Quando sorri, você também deve sorrir. Se você for sutil, e não apavorante, é uma boa técnica. Mamãe me ensinou quando eu tinha 10 anos. Cassel, disse ela, quer saber como ser o cara mais encantador que qualquer pessoa já conheceu? Seja parecido com a pessoa favorita delas. A pessoa favorita de todo mundo é ela mesma. Só que agora você é o mocinho, digo e dou uma gargalhada. Ele também ri, como se eu tivesse contado a melhor piada do mundo. Mas agora que estou pensando em mamãe, não consigo deixar de me preocupar. Ela está sumida desde que foi pega usando seu talento de mestra de emoção para manipular o governador Patton, um cara que odiava mestres de maldição e aparece no noticiário nacional todas as noites com uma veia saltada na testa, exigindo o sangue dela. Espero que permaneça escondida. Eu só queria saber onde ela está. Barron, me chamo, prestes a iniciar uma conversa que já tivemos 1 milhão de vezes, em que dizemos um para o outro que ela está bem e vai entrar em contato em breve. Você acha? À frente, o garoto com as tranças entra em um salão de sinuca. Aqui, diz Barron com um movimento de cabeça. Entramos em uma delicatessen do outro lado da rua. Fico feliz pelo calor. Barron pede 2 cafés e nos posicionamos perto da janela, esperando. Algum dia você vai superar essa coisa com a Lila? Pergunta ele, quebrando o silêncio e me fazendo desejar que tivesse sido eu a falar, para poder escolher outro assunto. Qualquer outro assunto. Parece doença. Há quanto tempo você gosta dela? Desde que tinha o quê, 11 anos? Eu não respondo. É por isso que você queria segui-la, não é? Porque não se acha digno dela, mas torce para ela fazer algo bem horrível e então talvez vocês passem a se merecer. Não é assim que funciona, eu falo baixinho. Não é assim que o amor funciona. Ele dá uma risada debochada. Tem certeza? Eu mordo a língua e engulo cada resposta sarcástica que me ocorre. Se ele não me atingir, talvez pare, e talvez eu possa distraí-lo. Ficamos assim por vários minutos, até ele suspirar. Estou entediado de novo. Vou fazer aquela ligação. E se ele sair? Pergunto irritado. Como vou? Ele arregala os olhos fingindo consternação. Improvise. A campainha toca quando ele sai pela porta, e o cara do balcão grita o costumeiro obrigado pela visita, volte sempre. Na calçada em frente a Deli, Barron flerta loucamente enquanto anda de um lado para outro, soltando nomes de restaurantes franceses como se os frequentasse todas as noites. O celular está apoiado na bochecha, e ele sorri, como se acreditasse na besteirada romântica que está dizendo. Sinto pena da garota, seja lá quem for, mas fico feliz. Quando ele sair do celular, não vou parar de tirar sarro dele. Morder a língua não vai me fazer parar. Eu teria que morder minha cara inteira. Ele me vê rindo pela janela, vira de costas e anda até a entrada fechada de uma casa de penhores a meio quarteirão de distância. Faço questão de balançar as sobrancelhas enquanto ele está olhando na minha direção. Sem mais nada para fazer, fico esperando. Bebo mais café. Jogo no celular um jogo de atirar em zumbis. Apesar de estar esperando, não me sinto preparado quando o garoto de trança sai do salão de sinuca. Ele está com um homem, um sujeito alto com maçãs do rosto afundadas e cabelo oleoso. O garoto acende um cigarro atrás da mão curvada, apoiado na parede. Esse é um daqueles momentos em que um pouco mais de treinamento ajudaria. Obviamente, sair correndo da Deli e sacudir os braços para Barron é o gesto errado, mas não sei como agir se o garoto sair andando de novo. Não faço ideia de como avisar meu irmão. Improvise, ele disse. Saio da Deli fingindo o máximo de indiferença que consigo. Talvez o garoto só tenha saído para fumar. Talvez Barron repare em mim e volte sem eu precisar chamá-lo. Vejo um banco de ônibus e me encosto a ele para tentar vê-lo melhor. Isso não é uma missão de verdade, digo para mim mesmo. Não importa se eu o perder de vista. Não deve haver mesmo nada para ver. Seja lá o que ele estiver fazendo para Lila, não há motivo para eu achar que está envolvido nisso neste momento. É nessa hora que percebo a forma grandiosa como o garoto gesticula, com o cigarro deixando um rastro de fumaça. Atrair a atenção para o lugar errado é um clássico dos truques mágicos e golpes. Olhe para cá, diz uma das mãos. Ele deve estar contando uma piada, porque o homem está rindo. Mas vejo a outra mão dele sair de dentro da luva. Dou um pulo, mas é tarde demais. Percebo um vislumbre de pulso e polegar. Começo a andar na direção dele, sem pensar, atravesso a rua e só percebo o guinchar do freio do carro depois que já passei. As pessoas se viram na minha direção, mas ninguém está observando o garoto. Até o idiota do salão de sinuca está olhando na minha direção. Corra, grito para ele. Mas o homem de maçãs afundadas ainda está olhando para mim quando o garoto fecha a mão na parte da frente do pescoço dele. Seguro o ombro do garoto, mas é tarde demais.
O homem, quem quer que fosse, desaba como um saco de farinha. O garoto gira na minha direção, os dedos nus procurando pele. Seguro o pulso dele e giro o braço com o máximo de força possível. Ele geme e me dá um soco na cara com a mão enluvada. Eu cambaleio para trás. Por um momento, só nos olhamos. Vejo o rosto dele de perto pela primeira vez e fico surpreso ao reparar que as sobrancelhas são arcos perfeitos. Os olhos são grandes e castanhos. Ele aperta esses olhos para mim. Em seguida, se vira e sai correndo. Saio correndo atrás dele. É automático, instintivo, e me pergunto o que raios estou fazendo enquanto corro pela calçada. Arrisco um olhar para Barron, mas ele está curvado sobre o telefone, então só vejo as costas dele. Grande surpresa. O garoto é rápido, mas eu treino corrida há 3 anos. Sei como controlar meu ritmo e permito que ele se distancie no começo, quando dispara, para alcançá-lo quando estiver sem fôlego. Seguimos quarteirão atrás de quarteirão, e vou me aproximando cada vez mais. É isso que terei que fazer quando for agente federal, não é? Perseguir bandidos. Mas não é por isso que estou indo atrás dele. Sinto como se estivesse caçando minha própria sombra. Sinto que não consigo parar. Ele se vira e olha para mim, e acho que percebe que o estou alcançando, porque tenta uma nova estratégia. Entra abruptamente em um beco. Dobro a esquina a tempo de vê-lo pegar alguma coisa debaixo do moletom. Pego a primeira arma que encontro, um pedaço de madeira jogado perto de uma pilha de lixo. Balançando, eu alcanço o garoto na hora em que ele puxa a arma. Sinto meus músculos queimando e ouço o estalo quando a madeira atinge o metal. Derrubo a pistola contra a parede de tijolos como se fosse uma bola de beisebol e eu estivesse no campeonato mundial. Acho que fico tão surpreso quanto ele. Dando passos lentos, levanto o pedaço de madeira, que se quebrou, um pedaço grande pendurado por uma lasca e a ponta irregular mais parecendo uma lança. Ele me observa, e cada parte do seu corpo está tensa. Não parece muito mais velho do que eu. Talvez seja até mais novo. Quem é você, afinal? Quando ele fala, vejo que alguns dos dentes são de ouro e brilham no sol poente. 3 embaixo. 1 em cima. Ele está respirando com dificuldade. Somos 2. Eu me inclino e pego a arma com a mão trêmula. Meu polegar solta a trava. Me livro do pedaço de madeira. Não faço ideia de quem sou agora. Por quê? Pergunto, arfando. Por que ela pagou para você matá-lo? Ei, diz ele, levantando as mãos, uma com e outra sem luva, em um gesto de rendição. Apesar disso, parece mais perplexo do que com medo. Se ele era seu amigo, ele não era meu amigo. O garoto baixa as mãos lentamente, até ficarem em repouso nas laterais do corpo, como se tivesse chegado a uma conclusão sobre mim. Talvez que não sou da polícia. Talvez que não haja problema em relaxar. Eu não pergunto por que as pessoas querem as coisas. Não sei, tá? Foi só um trabalho. Eu faço que sim com a cabeça. Me mostre seu pescoço. Não tenho marcas. Ele puxa a gola da camisa, mas não tem cicatriz nenhuma. Sou freelancer. Sou bonito demais para essa merda toda. Ninguém coloca coleira em gaje. Tudo bem, digo. Aquela garota, se você a conhece, sabe como ela é. Ele enfia a mão na boca e puxa um dente mole, verdadeiro, preto e podre no alto. Parece uma pérola defeituosa na palma da mão enluvada dele. Em seguida, sorri e acrescenta, que bom que assassinato paga tão bem, né? Ouro é caro. Eu tento esconder a surpresa. O mestre de morte que só perde um dente a cada golpe é um cara muito perigoso. Cada maldição, seja física, de sorte, de memória, de emoções, de sonhos, de morte e até de transformação, provoca algum rebote. Como diz meu avô, toda maldição atinge seu mestre. O rebote pode aleijar e até matar. Maldições de morte apodrecem alguma parte do corpo de um mestre, qualquer coisa desde um pulmão a um dedo. Ou, aparentemente, algo menos importante, como um dente. E por que o mestre de morte precisa de uma arma? Pergunto. Essa arma tem valor sentimental. Foi da minha avó. Gage pigarreia. Olhe, você não vai atirar. Já teria atirado se fosse fazer isso. Então será que podemos? Tem certeza de que quer me desafiar? Retruco. Tem certeza? Isso parece deixá-lo abalado. Ele suga o dente. Tudo bem, só sei o que ouvi, e não foi dela. Ela nunca disse nada além de onde eu o encontraria. Mas há boatos de que o cara, o nome é Charlie West, fez besteira em um trabalho. Matou uma família quando deveria ter feito só um roubo. É um bêbado covarde. Meu celular começa a tocar. Pego o celular no bolso, depois olho para baixo. É Barron, que deve ter acabado de perceber que o abandonei. Naquele momento, Gage pula a cerca de arame. Eu vejo ir e minha visão fica embaçada. Não sei quem estou vendo. Meu avô. Meu irmão. A mim mesmo. Qualquer um de nós poderia ser o garoto, poderia ter sido como ele, depois de um golpe, pulando uma cerca antes de levar um tiro nas costas. Não grito para que se abaixe. Não faço um disparo de alerta nem alguma outra coisa que poderia fazer, algo que um agente federal em treinamento que presencia a fuga de um assassino deveria fazer. Apenas o deixo ir. Mas, se ele está no papel que era para ser meu, não faço ideia de como ser a pessoa que fica no beco. O mocinho. Limpo a arma na camisa verde e a enfio na cintura da calça jeans, na parte da lombar, onde o casaco vai escondê-la. Depois que acabo, ando até a entrada do beco e ligo para Barron. Quando chega, ele está com um bando de caras de terno. Ele me segura pelos ombros. Que diabos você estava fazendo? Sua voz sai baixa, mas ele está realmente abalado.
Eu não fazia ideia de onde você estava. Você não atendeu o celular. Exceto daquela última vez, eu nem ouvi tocar. Eu estava improvisando, digo com arrogância. E você teria me visto se não estivesse tão ocupado dando em cima de uma garota qualquer. Se a expressão dele indica alguma coisa, apenas a presença de outras pessoas o impede de me estrangular. Esses caras apareceram na cena do crime logo depois dos policiais e conta ele, me lançando um olhar carregado. Por mais furioso que esteja, entendo que está tentando se comunicar. Eu não os chamei, diz a expressão dele. Não falei nada sobre Lila. Não traí você. Ainda não traí você. Os agentes tomam minha declaração. Digo para eles que segui o assassino, mas ele se distanciou e pulou a cerca. Não vi para onde foi. Não dei uma boa olhada nele. Ele estava de capuz. Não, ele não disse nada. Não, ele não tinha arma, ou pelo menos nenhuma outra além da mão nua. Sim, eu não deveria tê-lo seguido. Sim, eu conheço a agente Yulikova. Sim, ela pode atestar que me conhece. Ela atesta. Eles me deixam ir sem me revistar. A arma fica enfiada na parte de trás da cintura da calça jeans, roçando a base da minha coluna enquanto Barron e eu vamos até o carro. O que aconteceu de verdade? Pergunta Barron. Eu balanço a cabeça. E o que você vai fazer? Indaga, como se estivesse me desafiando. Como se houvesse alguma dúvida. Lila foi a mandante daquele crime. Nada, respondo. O que você imaginou? E você também não vai fazer nada. Meu pai uma vez me avisou que garotas como ela viram mulheres cujos olhos são buracos de bala e cujas bocas são feitas de facas. Estão sempre inquietas. Sempre famintas. São mau presságio. Elas bebem você como uma dose de uísque. Apaixonar-se por elas é como cair de um lance de escadas. O que ninguém me falou, apesar de todos esses avisos, é que, mesmo depois que você cai, mesmo depois de saber o quanto é doloroso, você ainda entra na fila para passar por tudo de novo. Capítulo 2. Nas noites de domingo, a escola Wallingford fica cheia de alunos exaustos tentando fazer o dever de casa que tinham certeza de que seria fácil na sexta, quando o fim de semana estava à frente, cheio de promessas de horas preguiçosas. Eu bocejo quando entro, tão culpado quanto todo mundo. Ainda tenho uma redação para escrever e uma parte enorme de Les Misérables para traduzir. Meu colega de quarto, Sam Yu, está de bruços na cama, os fones de ouvido cobrindo as orelhas e a cabeça balançando ao ritmo da música que não consigo ouvir. Ele é um cara grande, alto e pesado, e as molas da cama gemem quando se vira para me olhar. Os alojamentos são cheios de camas baratas com estrados que ameaçam quebrar cada vez que nos sentamos, comodas de madeira aglomerada e paredes rachadas. Não que o campus de Wallingford não tenha salas lindas com paredes revestidas de madeira e tetos altos e janelas de vidro grosso. Mas esses espaços são para professores e para as pessoas que investem dinheiro. Podemos entrar neles, mas não são para nós. Entro no armário e subo em uma caixa bamba. Em seguida, enfio a mão embaixo da minha jaqueta, pego a arma e grudo na parte de trás com fita adesiva, acima das roupas. Organizo uma confusão de livros velhos na prateleira logo abaixo para escondê-la. Você só pode estar brincando, diz Sam. É claro que ele viu tudo. Eu nem o ouvi se levantar. Devo estar perdendo a sensibilidade. Não é minha, me explico. Eu não sabia o que fazer com ela. Que tal se livrar dela? Sussurrou ele. É uma arma. Uma arma, Cassel. Uma arma. É, eu desço da caixa com um pulo e caio com um baque. Eu sei. Vou fazer isso. Só não tive tempo. Amanhã, prometo. Quanto tempo demora para jogar uma arma em um lixão? Eu queria mesmo que você parasse de dizer a palavra arma, retruco, me deitando na cama e pegando o laptop. Não tem nada que eu possa fazer agora, a não ser jogá-la pela janela. Vou resolver isso amanhã. Ele geme, volta para o seu lado do quarto e pega os fones de ouvido. Parece irritado, mas nada pior do que isso. Acho que está acostumado comigo agindo como criminoso. De quem é? Pergunta ele, indicando o armário com a cabeça. De um cara. Ele deixou cair. Sam franze a testa. Isso parece bem provável. E quando digo provável, o que quero mesmo dizer é nada provável. A propósito, você sabia que, se alguém encontrar essa coisa aqui, além de ser expulso, você será extirpado da memória da escola? Vão apagar seu rosto dos anuários de Wallingford. Arrumarão uma equipe de mestres de memória para fazer com que ninguém se lembre de ter estudado com você. Esse é exatamente o tipo de coisa que prometem aos pais que nunca vai acontecer na escola preparatória Wallingford. Um tremor percorre minha coluna à menção dos mestres de memória. Barron é um deles. Usou seu poder para me fazer esquecer de muitas coisas, que sou mestre de transformação, que me fez virar um assassino de eficiência perturbadora, até que transformei Lila em um animal e ele a manteve dentro de uma gaiola durante anos. Meu irmão mais velho sociopata, que roubou pedaços da minha vida. O único irmão que ainda tenho. O que está me treinando. Isso que é família. Não dá para viver com eles, não dá para assassiná-los. A não ser que Barron me dedure para Yulikova. Aí é possível que isso seja exatamente o que vou fazer. É, digo, tentando recuperar o rumo da conversa. Vou me livrar dela. Prometo. Não, espere, eu já prometi. Que tal jurar pela minha mãe? Inacreditável, fala Sam, mas percebo que ele não está com raiva. Enquanto estou ocupado determinando isso, vendo o desenrolar das emoções em seu rosto, reparo que ele está com uma dezena de canetas empilhadas no cobertor azul marinho ao lado e que usa cada uma delas para escrever em um bloco. O que você está fazendo aí? Ele sorri. Comprei essas canetas no eBay.
Um lote inteiro de canetas com tinta que desaparece. Legal, né? Eram usadas pela KGB. São ferramentas de espionagem de verdade. O que você vai fazer com elas? Há duas possibilidades, na verdade. Uma pegadinha incrível ou uma potencial utilidade para nossa operação de apostas. Sam, já conversamos sobre isso. É tudo seu se quiser, mas eu estou fora. Recolhi apostas das coisas mais ridículas da escola desde que cheguei em Wallingford. Se você quisesse apostar dinheiro no jogo de futebol americano, me procurava. Se quisesse apostar se haveria ou não filé Salisbury no almoço 3 vezes por semana ou se a diretora Northcote e o supervisor Varton estavam tendo um caso ou se Harvey Silverman morreria de intoxicação alcoólica antes de se formar, você também me procurava. Eu calculava as chances, ficava com o dinheiro e cobrava uma comissão pelo trabalho. Em uma escola com muitos alunos ricos e entediados, era uma boa forma de encher os bolsos. Era inofensivo até o dia em que deixou de ser. Até os alunos começarem a apostar sobre quais alunos eram mestres. Até esses alunos virarem alvos. Aí começou a parecer que eu estava aceitando dinheiro sujo. Sam suspira. Bem, ainda há pegadinhas infinitas que poderíamos fazer. Imagine uma sala inteira de gente fazendo prova, e de repente não há nada escrito em nenhuma das provas entre 24 e 48 horas depois. Ou que tal se você desse uma delas na mão de um professor na hora em que ele for anotar no diário de classe? Caos. Eu dou um sorriso. Caos, lindo caos. E aí, qual você vai escolher? Minhas habilidades de batedor de carteira estão aos seus serviços. Ele joga uma caneta na minha direção. Tome cuidado para não fazer o dever com ela, avisa ele. Eu a pego no ar um momento antes de a caneta se chocar contra meu abajur. Ei! Digo, me virando para ele. Cuidado. Que jogada foi essa? Ele está me olhando com uma expressão estranha no rosto. Cassel. A voz dele está baixa e séria. Você acha que pode falar com Daneca por mim? Eu hesito, olho para a caneta nas minhas mãos, viro-a sobre os dedos enluvados e volto a olhar para ele. Sobre o quê? Eu pedi desculpas, diz ele. Vivo pedindo desculpas. Não sei o que ela quer. Aconteceu alguma coisa? Nos encontramos para tomar um café, mas tudo virou a mesma discussão de sempre. Ele balança a cabeça. Não entendo. Foi ela que mentiu. Foi ela que não me contou que era mestra. E provavelmente nunca teria contado se o irmão não tivesse falado. Por que eu é que tenho que pedir desculpas? Em todos os relacionamentos, há um equilíbrio de poder. Alguns são uma briga constante para ver quem fica por cima. Em outros, uma pessoa está no comando, embora nem sempre seja quem pensa que está. E acho que há relacionamentos tão equilibrados que ninguém precisa pensar sobre isso. Não sei nada sobre esses. O que sei é que o poder pode mudar em um instante. No começo do relacionamento, Sam sempre cedia em prol de Daneca. Mas, quando ficou com raiva, era como se ele não conseguisse afastar o sentimento. Quando ele estava pronto para ouvir o pedido de desculpas dela, ela não queria mais pedir desculpas. E assim eles ficaram nessas últimas semanas, nenhum dos dois arrependido o bastante para acalmar o outro, nenhum dos dois arrependido na hora certa, os dois certos de que o outro está errado. Não sei se isso quer dizer que eles terminaram ou não. Nem Sam. Se você não sabe por que está se desculpando, seu pedido provavelmente não vale de nada, sugiro. Ele balança a cabeça. Eu sei. Mas só queria que as coisas voltassem a ser como eram. Conheço esse sentimento bem demais. O que você quer que eu diga para ela? Só descobrir o que posso fazer para consertar as coisas. Há tanto desespero na voz dele que acabo concordando. Vou tentar. Ele deve saber que está mal se veio me pedir ajuda em questões do coração. Não preciso jogar na cara dele. De manhã, atravesso a praça, torcendo para que o café que tomei no salão estudantil comece a agir logo, quando passo por minha ex-namorada, Audrey Dolan, e seu grupo de amigas. O cabelo cor de cobre brilha como uma moeda nova ao sol, e os olhos me seguem com reprovação. Uma das amigas diz alguma coisa baixo o bastante para que eu não escute, e o restante ri. Ei, Cassel, grita uma delas, e eu tenho que me virar. Ainda aceita apostas? Não, respondo. Eu estou tentando ser certinho. Estou tentando. Que pena, grita a garota, porque eu queria apostar 100 pratas que você vai morrer sozinho. Às vezes, não sei por que luto tanto para ficar aqui em Wallingford. Minhas notas, sempre determinada e consistentemente medíocres, tiveram uma queda no ano passado. Não estou tentando ir para a faculdade. Penso em Ulikova e no treinamento que meu irmão está recebendo. Eu só precisaria largar a escola. Só estou adiando o inevitável. A garota ri de novo, e Audrey e as outras riem junto. Eu só continuo andando. Na aula de ética do mundo em desenvolvimento, conversamos um pouco sobre jornalismo tendencioso e como isso influencia o que pensamos. Quando pedem que alguém dê um exemplo, Kevin Brown cita um artigo sobre minha mãe. Ele acha que muitos repórteres culpam Patton por ser um alvo fácil. Ela é criminosa, argumenta Kevin. Por que tentar agir como se o governador Patton tivesse que estar preparado para o caso de uma namorada querer amaldiçoá-lo? É um exemplo óbvio de repórter que tenta desacreditar a vítima. Eu não ficaria surpreso se Chandra Singh o tivesse enfeitiçado também. Alguém dá uma risadinha. Fico olhando para a mesa, concentrado na caneta que tenho na mão e no som do giz arranhando o quadro enquanto o Sr. Lewis logo começa a falar de uma notícia recente sobre a Bósnia. Sinto o hiperfoco estranho que ocorre quando tudo se dirige para o presente. O passado e o futuro desaparecem. Só o agora e os momentos que passam, até que o sinal toca e vamos para o corredor. Kevin, digo baixinho. Ele se vira com um sorrisinho no rosto. As pessoas circulam perto de nós, com suas bolsas e seus livros.
Elas parecem manchas de cores na minha visão periférica. Dou um soco tão forte no maxilar de Kevin que sinto o impacto até nos ossos. Briga! Gritam dois garotos, mas os professores aparecem e me arrancam de cima de Kevin antes que ele consiga se levantar. Eu deixo-me levarem. Sinto-me todo entorpecido, a adrenalina ainda correndo nas veias, os nervos latejando de desejo de fazer mais. De fazer alguma coisa com alguém. Sou levado para a sala do supervisor e deixado lá com uma folha de papel na mão. Eu amasso e jogo contra a parede quando me levam para dentro. A sala do supervisor Varton é cheia de papéis. Ele parece surpreso em me ver, se levanta e tira uma pilha de pastas e palavras cruzadas da cadeira em frente à mesa dele e indica que devo me sentar. Normalmente, as confusões em que me meto são tão ruins que sou enviado diretamente para a diretora. Briga? Fala ele, olhando para o papel, é advertência dupla se foi você quem iniciou. Eu faço que sim com a cabeça. Não sei se sou capaz de falar. Quer me contar o que aconteceu? Na verdade, não, senhor, respondo. Eu bati nele. Eu não estava pensando direito. Ele assente, como se estivesse considerando o que falei. Você entende que, se for advertido mais uma vez por qualquer motivo, vai ser expulso? Não vai se formar no ensino médio, senhor Sharp. Sim, senhor. O senhor Brown estará aqui logo. Vai me contar o lado dele da história. Tem certeza de que não tem mais nada a dizer? Não, senhor. Tudo bem, diz o supervisor Varton, empurrando os óculos para massagear a ponte do nariz com dedos cobertos por luvas marrons. Vai esperar lá fora. Eu me sento em uma das cadeiras na frente da secretária da escola. Kevin passa por mim resmungando a caminho da sala de Varton. A pele da bochecha dele está ganhando uma coloração esverdeada interessante. Ele vai ficar com um hematoma e tanto. Ele vai dizer para Varton, não sei o que deu em Cassel. Ele ficou doido. Eu não o provoquei. Alguns minutos depois, Kevin sai. Ele dá um sorrisinho debochado quando segue para o corredor. Retribuo o sorriso na mesma moeda. Senhor Sharp, pode entrar, por favor? Eu entro. Sento-me de novo na cadeira e olho para as pilhas de papel. Basta um empurrãozinho para uma pilha cair e derrubar todas as outras. Você está com raiva de alguma coisa? Pergunta o supervisor Varton, como se fosse capaz de ler meus pensamentos. Abro a boca para negar, mas não consigo. Parece que carrego esse sentimento comigo há tanto tempo que eu nem sabia o que era. Varton, dentre todas as pessoas, descobriu exatamente qual é meu problema. Estou furioso. Penso no fato de não saber o que me fez derrubar uma arma da mão de um assassino. No quanto foi satisfatório bater em Kevin. No quanto tenho vontade de fazer isso repetidas vezes, tenho vontade de sentir ossos quebrarem e sangue escorrer. Em como foi ficar de pé acima dele, a pele pegando fogo de fúria. Não, senhor, não consigo dizer. Engulo em seco porque não sei quando me distanciei tanto de mim mesmo. Eu sabia que Sam estava com raiva quando falou sobre Daneca. Como foi que não percebi que eu também estava furioso? Varton pigarreia. Você passou por muita coisa, a morte do seu irmão Philip e a situação da sua mãe com questões legais. Questões legais. Bacana. Eu assinto com a cabeça. Não quero vê-lo seguir por um caminho do qual não pode voltar, Cassel. Entendido, digo. Posso voltar para a aula agora? Pode. Mas lembre-se de que você tem uma advertência dupla, e o ano não chegou nem à metade. Mais uma e você está fora. Expulso. Eu me levanto, coloco a mochila no ombro e chego ao centro acadêmico a tempo do sinal seguinte. Não vejo Lila nos corredores, embora meu olhar pare em qualquer garota loura que passa por mim. Não faço ideia do que vou dizer a ela se encontrá-la. Parece preciso de mais comentar, eu soube que você encomendou seu primeiro assassinato. Como foi? Além do mais, quem falou que foi o primeiro? Entro no banheiro, abro a torneira e molho o rosto com água fria. Sinto um choque quando o líquido escorre pelas bochechas e desce para a cavidade do pescoço, molhando minha camisa branca. Escurecendo minhas luvas. Estupidamente, me esqueci de tirá-las. Acorde, digo para mim mesmo. Saia dessa. Refletidos no espelho, meus olhos escuros parecem mais sombrios do que nunca. Minhas maçãs se projetam, como se a pele estivesse apertada demais. Estou me adaptando perfeitamente aqui, falo para mim mesmo. Papai sentiria tanto orgulho. Você é mesmo encantador, Cassel Sharp. Ainda consigo chegar à aula de física antes de Daneca, o que é bom. Teoricamente, nós continuamos amigos, mas ela tem me evitado desde que começou a brigar com Sam. Se quiser falar com ela, vou ter de cercá-la. Não temos lugar marcado, o que quer dizer que é fácil pegar uma carteira perto de onde Daneca costuma sentar e colocar minhas coisas na cadeira. Em seguida, me levanto e converso com alguém do outro lado da sala. Willow Davis. Ela parece desconfiada quando pergunto sobre o dever de casa, mas responde sem hesitar muito. Ela está me dizendo alguma coisa sobre haver 10 dimensões diferentes no espaço e uma no tempo, todas encolhidas ao redor das outras, quando Daneca entra. Entendeu? Indaga Willow. Portanto, poderia haver outras versões de nós vivendo em outros mundos, e pode haver um mundo em que fantasmas e monstros são reais. Ou onde ninguém é hiperbatogâmico. Ou em que todos temos cabeça de cobra. Eu balanço a cabeça negativamente. Isso não pode ser real. Não pode ser ciência de verdade. É incrível demais. Você não leu o texto, leu? Pergunta ela, e concluo que esse é o momento de voltar para minha nova carteira. Quando volto, vejo que meu plano deu certo. Daneca está sentada no lugar de sempre. Pego a mochila que guardava o lugar e me sento. Ela levanta o rosto com uma expressão surpresa.
É tarde demais para se levantar sem ficar óbvio que ela não quer se sentar ao meu lado. Ela observa a sala como se estivesse revirando o cérebro em busca de uma desculpa para mudar de lugar, mas os lugares estão quase todos ocupados. Oi, digo, forçando um sorriso. Quanto tempo? Ela suspira, parecendo resignada. Ouvi dizer que você se meteu em uma briga. Daneca está usando o blazer e a saia xadrez de Wallingford com uma meia calça Rochanel e luvas roxas ainda mais chamativas. A cor delas combina mais ou menos com as mechas também roxas um tanto apagadas no cabelo castanho escuro. Ela chuta a perna da mesa com um sapato estilo boneca pesado. Então você ainda está com raiva de Sam, hein? Sei que não é assim que ele deve querer que eu toque no assunto, mas preciso de informações, e a aula já vai começar. Ela faz uma careta. Ele falou isso? Somos colegas de quarto. A cara emburrada dele me falou isso. Ela suspira de novo. Não quero magoá-lo. Então não magoe, digo. Daneca se inclina para perto de mim e baixa a voz. Preciso te fazer uma pergunta. Sim, ele lamenta muito mesmo, falo. Ele sabe que exagerou. Que tal vocês dois se perdoarem e começarem, não sobre Sam, diz ela na hora em que a doutora Jonadab entra na sala. A professora pega um pedaço de giz e começa a desenhar a Lady On no quadro. Sei o que é por causa das palavras Lady On escritas em cima. Abro o caderno. Escrevo sobre o que, então, e viro o caderno para Daneca ver. Ela balança a cabeça e não diz mais nada. Não sei se entendo melhor a relação entre corrente, resistência e distância no fim da aula, mas, no fim das contas, Vilo Davis estava certa sobre a coisa da dimensão de cabeças de cobra ser possível. Quando o sinal toca, Daneca segura meu braço, e os dedos enluvados afundam logo acima do meu cotovelo. Quem matou Philip? Pergunta ela de repente. Eu começo a falar. Não posso responder sem mentir, mas não quero mentir para ela. A voz de Daneca é um sussurro baixo e urgente. Minha mãe era sua advogada. Ela fez o acordo de imunidade, o que tirou os agentes federais de cima de você, não foi? Você fez um acordo para contar a eles quem matou as pessoas naqueles arquivos. E Philip? Para ter imunidade. Por que você precisava de imunidade? O que você fez? Quando os agentes federais largaram um monte de pastas no meu colo e me disseram que Philip prometeu citar o assassino, eu não impedi Daneca de dar uma olhada nelas. Eu sabia que era um erro antes mesmo de saber que eu havia transformado todas as pessoas naqueles arquivos, uma lista de corpos que nunca foram encontrados e continuam assim. Mais lembranças que faltam. Nós temos que ir, digo. A sala de aula está vazia e alguns alunos começam a entrar para a aula seguinte. Vamos nos atrasar. Ela solta meu braço com relutância e me segue porta fora. É engraçado como nossas posições se inverteram. Desta vez, é ela que está tentando me encurralar. Estávamos trabalhando naquele caso juntos, diz Daneca. O que é em parte verdade. O que você fez? Sussurra ela. Eu olho para seu rosto, procurando o que ela pensa ser a resposta. Nunca machuquei Philip. Nunca machuquei meu irmão. E Barron. O que você fez com ele? Eu franzo a testa, tão confuso que por um momento não consigo pensar no que dizer. Não faço ideia de onde ela tirou isso. Nada. Respondo, balançando a mão para dar ênfase. Barron? Você está maluca? Suas bochechas ficam levemente vermelhas. Não sei, diz ela. Você fez alguma coisa com alguém. Precisou de imunidade. Pessoas de bem não precisam de imunidade, Cassel. Ela está certa, claro. Não sou uma pessoa de bem. O engraçado sobre as pessoas de bem como Daneca é que elas não entendem o impulso de fazer o mal. Tem uma dificuldade incrível em aceitar a ideia de que alguém que as faz sorrir também pode ser capaz de coisas terríveis. E é por isso que, apesar de estar me acusando de assassinato, ela parece mais irritada do que com medo de ser assassinada. Daneca insiste na crença de que, se eu ouvisse e entendesse o quanto minhas escolhas ruins são ruins, eu pararia de fazê-las. Paro perto da escada. Que tal a gente se encontrar depois do jantar para você me perguntar o que quiser? E também podemos conversar sobre Sam. Não posso contar tudo, mas ela é minha amiga, e posso oferecer mais do que já falei. Ela merece o máximo de verdade que eu puder dar. E, quem sabe, talvez, se eu ouvir para variar, passe a fazer escolhas melhores. Elas não poderiam mesmo ser piores. Daneca prende um cacho castanho atrás da orelha. A luva roxa está manchada de tinta. Você vai me contar o que é? Vai me dizer isso? Eu inspiro fundo, sinceramente surpreso. Em seguida, dou uma gargalhada. Nunca contei a ela meu maior segredo, que sou mestre de transformação. Acho que está na hora. Ela deve ter chegado a alguma conclusão, ou não teria perguntado. Você me pegou, digo. Você me pegou nisso. Tá, vou contar. Vou contar tudo o que puder. Ela assente devagar. Tudo bem. Vou para a biblioteca depois do jantar. Tenho um trabalho para começar. Ótimo. Desço a escada correndo e disparo quando chego à praça, a fim de chegar à aula de cerâmica antes do último sinal. Já tenho advertência dupla. Já me meti em confusão demais para um dia só. Meu vaso fica totalmente deformado. E devia ter uma bolha de ar lá dentro, porque, quando coloco na fornalha, ele explode e destrói potes e vasos de outras pessoas. No caminho do treino de corrida, meu celular toca. Eu abro e apoio entre a bochecha e o ombro. Cassel, diz a agente Yolikova. Eu queria que você viesse ao meu escritório. Agora. Sei que suas aulas do dia acabaram e pedi que você fosse liberado. A secretaria está sabendo que você tem uma consulta médica. Estou indo correr com falo, torcendo para ela ouvir a hesitação na minha voz.
A bolsa pendurada em meu ombro bate na minha perna. Acima, as árvores balançam com o vento e cobrem o campus com um tapete de folhas da cor da aurora. Já perdi muitos treinos. Então ninguém vai perceber se perder mais um. Sinceramente, Cassel. Você quase morreu ontem. Eu gostaria de discutir o incidente. Penso na arma grudada com fita adesiva no armário do meu quarto. Não foi nada demais, indigo. Fico feliz em saber. Com isso, ela desliga. Sigo na direção do carro e chuto folhas no caminho. Capítulo 3. Minutos depois, a agente Yulikova está reunindo pilhas de papéis e tirando-as do caminho a fim de poder olhar melhor para mim. Ela tem cabelo grisalho e liso, cortado na altura do maxilar, e o rosto de um pássaro, delicado e com nariz comprido. Há vários colares enormes de contas pendurados em seu pescoço. Apesar de estar segurando uma xícara de chá fumegante e de usar um suéter por baixo do paletó de veludo azul marinho, os lábios têm um tom azulado, como se ela estivesse com frio. Ou talvez esteja resfriada. Seja como for, parece mais uma professora de Wallingford do que a chefe de um programa federal que treina adolescentes mestres. Sei que deve se vestir assim de propósito, para fazer os adolescentes se sentirem à vontade. Ela deve fazer tudo de propósito. Funciona de qualquer jeito. Ela é meu contato, a pessoa responsável por me levar para o programa assim que eu fizer 18 anos, como diz o acordo que fiz com os agentes federais. Até então, bem, não sei o que ela deveria fazer comigo. Desconfio de que ela também não saiba. Como você está, Cassel? Pergunta ela, sorrindo. Ela age como se quisesse mesmo saber. Bem, eu acho. É uma mentira enorme e ridícula. Mal tenho dormido. Estou atormentado por arrependimentos. Estou obcecado por uma garota que me odeia. Roubei uma arma. Mas é o que você diz para gente como ela, que está avaliando seu estado mental. Ela toma um gole de chá. Como tem sido acompanhar seu irmão? Legal. A morte de Philip deve fazer você se sentir mais protetor com Barron, diz ela. O olhar é gentil, nada ameaçador. O tom é neutro. Só tem vocês dois agora. Apesar de você ser o irmão mais novo, já carregou muita responsabilidade, ela para de falar. Eu dou de ombros. Mas, se ele colocou você em perigo ontem, precisamos acabar com isso agora mesmo. Não, não foi assim, interponho. Estávamos seguindo uma pessoa qualquer, e Barron recebeu uma ligação. Fiquei sozinho por alguns minutos e vi o assassinato. Saí correndo atrás do garoto, do assassino, o que foi uma idiotice, eu acho. Mas ele fugiu, e isso foi tudo. Você falou com ele? Pergunta ela. Não, e minto. Mas você o encurralou no beco, correto? Eu faço que sim, mas penso melhor. Bem, por um segundo ele ficou encurralado. Mas correu para a cerca. Encontramos uma tábua quebrada perto do local. Ele atacou você com aquilo? Não, nego. Não, não aconteceu nada assim. Talvez ele tenha pisado na tábua quando estava correndo. Tudo aconteceu tão rápido. Você poderia descrevê-lo? Ela se inclina para a frente na cadeira e fica me observando, como se fosse capaz de ver, nas rugas e nos rubores involuntários do meu corpo, cada pensamento fugidio que tenho. Espero que não seja verdade. Eu minto bem, mas não sou o melhor mentiroso do mundo. Tenho mais experiência com dois tipos diferentes de adulto, criminosos, que agem de formas que consigo prever, e alvos, que podem ser manipulados. Mas, com Yulikova, estou fora da minha zona de conforto. Não faço ideia do que ela é capaz. Acho que não, digo, dando de ombros. Ela sente algumas vezes, como se estivesse absorvendo minha resposta. Tem mais alguma coisa que você queira me contar sobre o que aconteceu? Sei que eu devia admitir que peguei a arma. Mas, se confessar agora, ela vai me perguntar por que a peguei. Ou talvez pergunte a Barron o que estávamos fazendo. Quem estávamos seguindo. Se ele estiver com o humor certo, talvez até conte. Ou pior, talvez invente uma história tão fantasiosa que vai acabar levando-a direto à Lila mais rápido do que a verdade levaria. Não que eu queira ser essa pessoa, que faz a coisa errada de novo, mentindo para Yulikova. Quero aprender a fazer a coisa certa, mesmo que eu odeie. Mesmo que eu a odeie por isso. Mas não consigo desta vez. Mas, na próxima vez, vou me sair melhor. Vou contar tudo. Na próxima vez. Não, digo. Não foi nada demais. Eu fui um idiota. Vou tomar mais cuidado. Ela pega um maço de papéis presos por um clipe e o solta na minha frente com um olhar intenso. Sei o que diz ali. Quando eu assinar, não serei mais um cidadão comum. Significa que vou concordar com um grupo particular de regulamentos e leis. Se eu fizer besteira, já terei concordado em ser julgado em uma corte particular. Nada de júri para pessoas como eu. Talvez seja a hora de você sair de Wallingford e ser treinado com Barron e todos os outros alunos em tempo integral. Você já disse isso antes. E você disse não antes. Ela sorri. Abre uma das gavetas da mesa e pega um lenço de papel tosse nele. Vejo uma coisa escura manchar o papel antes de ela amassá-lo. Estou supondo que você vai dizer não de novo. Quero ser agente federal e trabalhar para a DLM. Eu paro. Quero ser melhor. Quero que você me faça ser melhor. Mas não posso dizer isso porque é loucura. Então só falo, abandonar o ensino médio não é um sonho. De qualquer modo, meu acordo de imunidade. Ela me interrompe. Pode ser que consigamos forjar um diploma para você. Eu imagino não ter que ver Lila, com o cabelo branco dourado comprido bastante para fazer uma curvinha na base do pescoço, a voz rouca capaz de me distrair a ponto de eu nem prestar atenção no que estou fazendo quando ela fala.
Imagino não ter que trincar os dentes para evitar chamar seu nome cada vez que passo por ela no corredor. Em breve. Só quero terminar o ano. Yulikova sente, como se estivesse decepcionada, mas não surpresa. Eu me questiono sobre a tosse dela e o lenço de papel. Era sangue? Não acho certo perguntar. Nada disso parece certo. Como você está indo com os amuletos? Pergunta ela. Enfio a mão no bolso e pego. 5 círculos perfeitos de pedra com buracos no meio. 5 amuletos de transformação para impedir a maldição de um mestre como eu, não que haja muitos. Fazer os amuletos foi exaustivo, mas pelo menos não houve rebote. Eles ficaram no meu porta-luvas por uma semana, esperando para serem entregues. Muito raros, diz ela. Você já usou um amuleto desses e fez uma maldição? Eu balanço a cabeça. O que aconteceria se eu fizesse isso? Yulikova sorri. Um monte de nada. A pedra racharia e você ficaria exausto. Digo, estranhamente decepcionado. Eu não sabia o que estava esperando. Balançando a cabeça para mim mesmo, coloco os amuletos na mesa à frente dela. Eles rolam, giram e batem como moedas. Ela olha para eles por um tempo e levanta os olhos para mim. É importante para mim que você fique em segurança. Ela toma outro gole de chá e sorri de novo. Sei que deve dizer isso para dezenas de recrutas em potencial, mas gosto quando fala para mim mesmo assim. Na hora de ir embora, a mão enluvada toca no meu braço por um instante. Teve notícias da sua mãe? A voz de Yulikova é delicada, como se ela estivesse mesmo preocupada com um garoto de 17 anos sozinho e com medo por causa da mãe. Mas aposto que está querendo pescar informações. Informações que eu queria ter, não, e respondo. Ela pode estar morta, até onde sei. Pela primeira vez, não estou mentindo. Eu gostaria de ajudá-la, Cassel, diz ela. Você e Barron são importantes para nós aqui do programa. Nós gostaríamos de manter sua família unida. Eu faço que sim com a cabeça de forma evasiva. Criminosos acabam sendo capturados, é um risco de estar nessa vida. Mas talvez a realidade seja diferente com agentes do governo. Talvez as mães deles fiquem fora da prisão para sempre. Acho que eu devia torcer para isso. A parte externa do prédio é comum, uma estrutura de concreto sem graça de tamanho médio no meio de um estacionamento, com janelas espelhadas brilhando com a luz refletida do sol poente. Ninguém imaginaria que uma agência federal ocupa os pisos superiores, principalmente porque a placa na frente diz Richardson & Co., adesivos e selantes, e quase todo mundo que entra e sai está usando um terno elegante. No alto, as árvores estão marrons e nuas, com os vermelhos e dourados do início do outono apagados pelo vento frio de outubro. Meu Mercedes está onde o deixei, me lembrando da vida que eu poderia ter tido se houvesse aceitado a proposta do pai de Lila para me tornar a arma secreta dele. Cada vez mais me sinto como o garoto que corta o nariz fora para estragar a cara. Volto para Wallingford e chego a tempo de deixar a bolsa no quarto e pegar uma barrinha de cereal para comer antes do meu encontro com Daneca na biblioteca. Subo a escada correndo e estou prestes a destrancar a porta do quarto quando percebo que já está aberta. Olá. Digo enquanto entro. Tem uma garota sentada na minha cama. Eu já a vi no campus, mas acho que nunca conversamos. É do primeiro ano, oriental. Acho que é coreana, tem cabelo preto e comprido até a cintura como uma cascata e usa meias brancas grossas que vão até os joelhos. Os olhos estão delineados com um lápis azul purpurinado. Ela olha para mim por baixo dos cílios compridos e dá um sorriso tímido. Fico um pouco perturbado, tenho que admitir. Isso não acontece com frequência. Você está esperando Sam? Eu gostaria de falar com você. Ela fica de pé, pega a bolsa e morde o lábio inferior. Hesitante, acrescenta, sou Nina. Nina Lange. Você não devia mesmo estar no meu quarto, e falo enquanto coloco a bolsa com meu material esportivo no chão. Ela sorri. Eu sei. Eu estava de saída, digo, olhando para a porta. Não tenho ideia de que tipo de jogo ela está fazendo, mas, na última vez que uma garota apareceu na minha cama, o desastre foi inevitável. Não estou exatamente otimista. Sem querer ser rude, Nina, mas, se tem alguma coisa que você quer me dizer, é melhor falar logo. Você não pode ficar? Pergunta ela, dando um passo em minha direção. Tenho um grande favor a pedir, e não há mais ninguém que possa me ajudar. Acho difícil acreditar. Minha voz sai meio tensa. Penso em Daneca e todas as explicações que tenho pela frente. A última coisa de que preciso é chegar atrasado e ter mais ainda para explicar. Mas posso esperar alguns minutos se for importante. Quem sabe a gente pode ir a outro lugar, sugere ela. Os lábios são rosados e cintilantes, com uma aparência macia. O dedo envolto em uma luva branca enrola com nervosismo uma mecha do cabelo preto e comprido. Por favor. Nina, fale logo, o ordeno, mas o tom da minha voz não é muito imperativo. Não me importo de me entregar à ilusão de que há algo vital que posso fazer por uma garota bonita, mesmo não acreditando. Não me importo de ficar um pouco mais, de fingir. Você está ocupado, diz ela. Eu não devia atrapalhar. Sei que não somos, sei que você não me conhece bem nem nada. E é tudo minha culpa. Mas, por favor, podemos conversar alguma hora? Podemos, e confirmo. Claro. Mas você não queria. Ela me interrompe. Não, eu volto. Vou encontrar você. Sabia que você seria legal, Cassel, simplesmente sabia. Ela passa por mim, perto o bastante para eu sentir o calor do seu corpo. Momentos depois, ouço os passos leves no corredor. Fico sozinho no meio do quarto por um tempo tentando entender o que acabou de acontecer. O ar passou de frio a um gélido que penetra nos ossos e se aloja na medula.
O tipo de gélido que faz você continuar tremendo mesmo depois de entrar em uma sala quente, como se tivesse que afastar o gelo das veias. Estou quase na biblioteca. Ei, e chama alguém atrás de mim. Conheço a voz. Eu me viro. Lila está de pé na beirada do gramado, olhando para cima. Usa um casaco preto comprido e, quando fala, a respiração condensa como os fantasmas de palavras não ditas. Ela mesma parece um fantasma, toda em preto e branco na sombra da árvore sem folhas. Meu pai quer ver você, fala ela. Tudo bem, digo e a sigo. É simples assim. Eu provavelmente a seguiria mesmo se ela pulasse de um penhasco. Lila me leva até um Jaguar XK prateado no estacionamento. Não sei quando ela comprou o carro nem quando tirou a habilitação e tenho vontade de comentar alguma coisa sobre isso, dar algum tipo de parabéns, mas, quando abro a boca, ela me lança um olhar que me faz engolir as palavras. Entro silenciosamente no banco do passageiro e pego o celular. O interior tem cheiro de chiclete de menta, perfume e fumaça de cigarro. Uma garrafa de refrigerante Diet pela metade descansa no porta-copos. Pego meu celular e mando uma mensagem de texto para Daneca, não vou poder ir hoje. Alguns segundos depois, o celular começa a tocar, mas coloco para vibrar e ignoro. Sinto culpa por furar com ela depois de prometer ser mais sincero, mas parece impossível explicar para onde estou indo e o porquê. Lila olha para mim com metade do rosto iluminada pela luz de um poste, os cílios louros e as sobrancelhas em arco transformados em ouro. Ela é tão linda que meus dentes doem. Na aula de psicologia do 9º ano, o professor falou sobre a teoria de que todos temos um instinto de morte, uma parte de nós que nos empurra para o nada, para o mundo inferior, para Thanatos. A sensação é de euforia, como dar um passo na beirada do telhado de um arranha-céu. É assim que me sinto agora. Onde está seu pai? Pergunto a ela. Com sua mãe, diz Lila. Ela está viva? Fico tão surpreso que não tenho tempo de me sentir aliviado. Minha mãe está com Zacharov? Não sei o que pensar. O olhar de Lila encontra o meu, mas o sorriso não me consola. Por enquanto. O motor é ligado e saímos do estacionamento. Vejo meu rosto refletido na curva da janela escura. Eu talvez esteja indo para minha própria execução, mas não pareço tão atormentado por causa disso. Capítulo 4. Entramos na garagem subterrânea, e Lila estaciona em uma vaga numerada ao lado de um Lincoln Town Car e 2 BMW. É o sonho de qualquer ladrão de carros, exceto pelo fato de que qualquer um que roube de Zacharov vai acabar jogado de um pier usando botas de cimento. Quando Lila desliga o motor, percebo que vai ser a primeira vez que verei o apartamento onde ela mora quando está com o pai. Ela ficou quieta ao longo do caminho, tempo suficiente para que eu me perguntasse se ela sabe que a segui ontem, que estou sendo recrutado para a divisão licenciada da menoridade, que havia encomendar um assassinato e que estou com a arma de gás. Para eu me perguntar se estou prestes a morrer. Lila, chamo, me virando no banco e colocando a mão enluvada no painel. O que aconteceu com a gente, não. Ela olha diretamente nos meus olhos. Depois de um mês sendo obrigado a evitá-la, sinto-me nu diante de seu olhar. Você pode ser o filho da mãe encantador que quiser, mas nunca vai abrir caminho até meu coração com essa merda de novo. Eu não quero isso, falo. Nunca quis isso. Ela sai do carro. Venha. Temos que voltar para Wallingford antes do toque de recolher. Sigo-a até o elevador enquanto tento me comportar, enquanto tento entender as palavras dela. Ela aperta o botão C3. Acho que o C é de cobertura, porque em pouco tempo estamos subindo os andares tão rápido que meus ouvidos estalam. Ela deixa a bolsa cair do ombro e se encolhe para frente dentro do casaco preto e comprido. Por um momento, parece frágil e cansada, como um pássaro se protegendo contra a tempestade. Como minha mãe veio parar aqui? Pergunto. Lila suspira. Ela fez uma coisa ruim. Não sei se está falando da maldição em Patton ou de outra coisa. Penso na pedra avermelhada que minha mãe usava no dedo na última vez que a vi. Penso também na foto que encontrei na casa velha, de uma versão bem mais jovem dela vestida de lingerie e parecendo Betty Page, uma foto tirada por um homem que não era meu pai e talvez fosse Zacharov. Tenho muitos motivos para me preocupar. As portas do elevador se abrem em uma sala enorme com paredes brancas, piso de mármore preto e branco e o que parece um teto de madeira em estilo marroquino pelo menos 5,5 metros acima de nós. Não tem tapete, e o som dos nossos sapatos ecoa quando seguimos na direção da lareira acesa na parede oposta, flanqueada por sofás, e onde 2 pessoas se escondiam parcialmente nas sombras. 3 janelas enormes mostram o Central Park à noite, uma mancha de escuridão quase total no meio da cidade cintilante ao redor. Minha mãe está sentada em um dos sofás. Segura uma bebida cor de âmbar e usa um vestido branco e fino que nunca vi. Parece caro. Minha expectativa é que ela dê um pulo, que seja a pessoa exuberante de sempre, mas o sorriso que ela me oferece é controlado, quase temeroso. Apesar disso, eu quase desabo de alívio. Você está bem. Bem-vindo, Cassel, diz Zacharov. Ele está de pé perto do fogo, e, quando nos aproximamos, vai até Lila e lhe dá um beijo na testa. Ele parece o lord de uma mansão baronal em vez de um chefe do crime em um apartamento enorme em Manhattan. Eu inclino a cabeça no que espero ser um aceno respeitoso. Apartamento legal. Zacharov sorri como um tubarão. O cabelo branco fica dourado diante da luz do fogo. Até os dentes parecem dourados, o que me faz lembrar desconfortavelmente de Gage e da arma presa na parede do meu armário. Lila, pode ir fazer seu dever de casa. Ela toca de leve na garganta, os dedos enluvados acompanhando as marcas que ela assumiu, as marcas que a tornavam uma integrante oficial da família criminosa, não só filha dele, com fúria em cada linha do rosto. Ele nem repara. Tenho certeza de que não percebe que acabou de dispensá-la, como uma criança. Minha mãe pigarreia. Eu gostaria de falar com Cassel sozinha por um momento, se não houver problema, Ivan. Zacharov assente. Ela se levanta e caminha até mim.
Passa o braço no meu e me leva por um corredor até uma cozinha enorme com piso de madeira de ébano e uma ilha no centro feita de pedra verde que parece malaquita. Enquanto me sento em um banco, ela coloca uma chaleira de vidro transparente em uma das bocas. É assustador quão bem ela parece conhecer o apartamento de Zacharov. Tenho vontade de segurá-la pelo braço para me tranquilizar e sentir que minha mãe é real, mas ela está se movendo com agitação, sem parecer reparar em mim. Mãe, digo. Estou tão feliz de você. Mas por que você não ligou para nós ou? Eu cometi um erro grande, fala a mamãe. Enorme. Ela tira um cigarro de sua cigarreira de prata, mas, em vez de acendê-lo, só o coloca sobre a bancada. Nunca a vi tão agitada. Preciso da sua ajuda, querido. Tenho uma lembrança desconfortável de mim na lanche. Estávamos muito preocupados, e conto. Não tivemos notícias suas por semanas, e você está no noticiário, sabia? Patton quer sua cabeça. Nós? Pergunta ela, sorrindo. Eu. Barron. Vovô. É bom ver você e seu irmão tão unidos de novo, comenta ela. Meus garotos. Mãe, você está em todos os canais de notícias. É sério. A polícia está procurando você por toda parte. Ela balança a cabeça e ignora minhas palavras. Quando saí da prisão, eu queria ganhar dinheiro rápido. Era difícil, querido, lá dentro. Quando eu não estava elaborando aquela apelação, estava planejando o que faria quando saísse. Eu tinha alguns favores para pedir e algumas coisas reservadas para um dia difícil. Como? Pergunto. A voz dela fica mais baixa. O diamante da ressurreição. Eu vi no dedo dela. Ela usou uma vez, quando saímos para almoçar depois que Philip morreu. A pedra tem uma cor bonita e diferente, como uma gota de sangue espalhada em uma poça d'água. Mas, mesmo quando vi, achei que devia estar enganado, que devia ter entendido errado, porque, apesar de eu saber que Zacharov usava um diamante falso no prendedor da gravata, isso não queria dizer que tinha perdido o original. E claro que não queria dizer que minha mãe o tinha pegado. Você roubou? Falo apenas com movimentos labiais e aponto para a sala. Dele? Muito tempo atrás, diz ela. Não consigo acreditar que ela esteja lidando com isso com tanta leveza. Mantenho a voz baixa. Quando você estava trepando com ele? Depois de todos esses anos, acho que finalmente a choquei. Começa ela. Encontrei uma foto, digo. Quando estava arrumando a casa. O cara que tirou estava usando o mesmo anel que vi em Zacharov numa foto na casa do vovô. Eu não tinha certeza, mas agora tenho. O olhar dela se desvia na direção da sala, depois se volta de novo para mim. Ela morde o lábio inferior e mancha os dentes de batom. Sim, tudo bem, nessa época, diz ela. Em uma daquelas vezes. De qualquer modo, eu roubei e mandei fazer uma imitação, mas sabia que ele iria querer o verdadeiro de volta, mesmo depois de todo esse tempo. Não fica bem para ele não ter o verdadeiro. O eufemismo do ano. Se você é o chefe de uma família criminosa, então não, você não quer que as pessoas descubram que seu bem mais valioso foi roubado. E não quer que as pessoas saibam que foi roubado anos atrás e que você usa um falso desde então. Principalmente se seu bem mais valioso é o diamante da ressurreição, que, de acordo com a lenda, torna quem usa invulnerável. A perda dele vai fazer você parecer vulnerável de repente. Digo. Então pensei em vender de volta para ele, e fala a mamãe. Esqueço-me de manter a voz baixa. Você o quê? Você é maluca? Tudo ia correr bem. Ela coloca o cigarro nos lábios e se inclina na direção de uma das bocas do fogão para acender na chama. Inspira profundamente, e as brasas brilham. Ela sopra a fumaça. A água do chá começa a ferver. A mão da minha mãe está tremendo. Ele não se importa de você fumar na casa dele? Ela prossegue sem me responder. Eu tinha um bom plano. Trabalhei com um intermediário e tudo. Mas acabou que eu não tinha o verdadeiro. A pedra sumiu. Fico olhando para ela por um longo momento. Então alguém encontrou o seu e trocou? Ela assente depressa. Deve ter sido isso. Isso está virando uma daquelas histórias em que cada informação nova é tão pior do que a anterior que perco a vontade de pedir mais detalhes, mas tenho certeza de que não tenho como escapar. Bem, Ivan talvez não se incomodasse de pagar um pouco para ter de volta o que era dele, principalmente porque já devia ter desistido de recuperar o objeto. Acho que teria feito a troca. Mas, quando descobriu que a pedra era falsa, bem, ele matou o intermediário e descobriu que eu estava por trás de tudo. Como ele descobriu isso? Bem, o jeito como ele matou o intermediário foi... Eu levanto a mão. Tudo bem. Vamos pular essa parte. Ela traga longamente o cigarro e sopra 3 anéis perfeitos de fumaça. Quando eu era criança, adorava isso. Eu tentava passar a mão por ele sem que a brisa do movimento os destruísse, mas nunca dava certo. Ivan, ele ficou zangado. Bem, mas ele me conhece, então não quis me matar na mesma hora. Temos uma história. Ele me disse que eu tinha que fazer um serviço para ele. Um serviço? O serviço com Patton, conta ela. Ivan sempre se interessou pelo governo. Ele disse que era importante impedir que a proposição número 2 fosse aprovada em Nova Jersey, porque, se fosse aprovada em um estado, poderia ser aprovada em qualquer lugar. Eu só tinha que fazer Patton renunciar à proposição, e Ivan achava que a coisa toda desmoronaria. Eu coloco a mão na testa. Pare. Espere. Não faz nenhum sentido. Quando tudo isso aconteceu? Antes de Philip morrer? A chaleira começa a apitar. Ah, sim, e confirma a mamãe. Mas, sabe, eu estraguei tudo. O serviço. Não consegui desacreditar Patton.
Na verdade, acho que aumentei a chance de a proposição número 2 ser aprovada, mais do que nunca. Mas você sabe, querido, isso nunca foi meu forte, a política. Eu sei fazer os homens me darem coisas e sei escapar antes que a situação se complique. Os ajudantes xeretas de Patton estavam sempre fazendo perguntas e pesquisando coisas sobre mim. Não é assim que eu trabalho. Eu faço que sim com a cabeça, entorpecido. Agora, Ivan diz que tenho que recuperar a pedra. Só que não faço ideia de onde esteja. E ele diz que não vai me deixar ir embora até eu devolver, mas como vou devolver se nem posso ir procurar? Então é por isso que estou aqui. Minha mãe ri, e por um momento quase se parece com ela mesma. Exatamente, querido. Você vai encontrar a pedra para a mamãe, e eu vou poder voltar para casa. Claro. Ela vai poder sair valsando do apartamento de Zacharov para os braços expectantes de todos os policiais de Nova Jersey. Mas eu faço que sim de novo enquanto tento entender tudo o que ela disse. Espere. Quando me encontrei com você e Barron para comer sushi, na última vez que vi você, você estava usando o anel. Zacharov já tinha colocado você no serviço de Patton? Sim. Já te falei isso. Mas concluí que, como o diamante era falso, eu podia muito bem usá-lo. Mãe. Falo em um grunhido. Zacharov aparece na porta, uma sombra com cabelo prateado. Ele passa por nós, vai até o fogão e apaga o fogo. Só quando a chaleira para de berrar é que percebo como zunia alto. Vocês dois terminaram? Pergunta ele. Lila disse que está na hora de voltar para Wallingford. Se você quiser ir com ela, sugiro que vá agora. Mais um minuto, peço. As palmas das minhas mãos estão suando dentro das luvas. Não faço ideia nem de por onde começar a procurar o verdadeiro diamante da ressurreição. E, se eu não encontrá-lo antes de Zacharov perder a paciência, minha mãe pode acabar morta. Zacharov olha longamente para minha mãe e depois para mim. Rápido, me aconselha enquanto volta pelo corredor. Então, digo para minha mãe. Onde estava a pedra da última vez que a viu? Onde você a guardava? Ela assente. Eu escondia em um vestido no fundo de uma gaveta da minha cômoda. Ainda estava lá quando você saiu da prisão? Exatamente no mesmo lugar. Ela assente de novo. Minha mãe tem duas cômodas, as duas bloqueadas por pilhas enormes de sapatos, casacos e vestidos, muitos já podres, a maioria comida por traças. A ideia de que alguém revirou aquilo tudo e então as gavetas parece improvável, principalmente se a pessoa não soubesse que tinha que procurar no quarto. E mais ninguém sabia que estava lá? Você não contou para ninguém? Nem na prisão, nem em outra ocasião. Ninguém? Ela balança a cabeça em negativa. A cinza na ponta do cigarro está ficando comprida. Vai cair na luva dela. Ninguém. Eu reflito por um momento. Você disse que trocou a peça por uma falsa. Quem fez a falsa? Um falsário que seu pai conheceu em Patterson. Ainda está nativa e tem a reputação de ser discreto. Talvez o sujeito tenha feito duas imitações e ficou com a verdadeira, sugiro. Ela não parece convencida. Você pode anotar o endereço dele? Pergunto, olhando na direção do corredor. Vou lá falar com ele. Ela abre algumas gavetas perto do fogão. Facas em um bloco de madeira. Panos de prato. Finalmente, encontra uma caneta em uma gaveta cheia de fita adesiva e sacos de lixo. Ela escreve no meu braço, Bob, em Central Fine Jewelry, e a palavra Patterson. Vou ver o que consigo descobrir, digo e dou-lhe um abraço rápido. Ela envolve meu corpo com os braços e aperta até doerem os ossos. Depois me solta, se vira de costas e joga o cigarro na pia. Vai ficar tudo bem, e falo. Mamãe não responde. Sigo para a sala. Lila me espera com a bolsa no ombro e já de casaco. Zacharov postou-se ao seu lado. As expressões dos dois estão distantes. Você entendeu o que tem que fazer? Pergunta ele. Eu assinto. Ele nos leva até o elevador, que fica onde estaria a porta do apartamento de outras pessoas. A parte de fora é dourada e tem um desenho cheio de curvas. Quando as portas se abrem, eu olho para ele. Os olhos azuis estão pálidos como gelo. Se você tocar na minha mãe, eu mato você e ameaço. Zacharov sorri. É esse o espírito, garoto. As portas se fecham, e Lila e eu ficamos sozinhos. A luz do teto pisca quando o elevador começa a descer. Saímos da garagem e seguimos para o túnel que leva para fora da cidade. As luzes intensas de bares, restaurantes e clubes passam por nós, clientes se espalham pela calçada. Táxis buzinam. Em Manhattan, a noite está começando em sua glória enfumaçada. Podemos conversar? Pergunto a Lila. Ela balança a cabeça. Acho que não, Cassel. Acho que já fui humilhada o bastante. Por favor, insisto. Só quero falar o quanto lamento, não. Ela liga o rádio e passa direto pelo noticiário em que o apresentador discute a demissão de todos os indivíduos hiperbatogâmicos do governo, quer tenham sido condenados por algum crime ou não. Escolhe uma estação que toca música pop. Uma garota canta sobre dançar dentro da mente de alguém, colorindo os sonhos dessa pessoa. Lila aumenta o som. Eu nunca quis machucar você em grito mais alto que a música. Eu vou machucar você se você não calar a boca, devolve ela. Olhe, eu sei. Sei que foi horrível eu ter chorado, implorado para que você fosse meu namorado e me jogado em cima de você. Eu lembro como você ficou acuado. Eu me lembro das mentiras. Tenho certeza de que foi constrangedor. Foi constrangedor para nós dois. Eu desligo o rádio, e o carro fica silencioso abruptamente. Quando falo, minha voz sai rouca. Não. Não foi assim. Você não entende. Eu queria você.
Eu amo você, mais do que já amei qualquer pessoa. Mais do que vou amar qualquer pessoa. E, mesmo se você me odiar, ainda é um alívio poder dizer isso. Eu queria proteger você de mim e do que eu sentia porque não confiava em mim mesmo para me lembrar de que não era realmente, de que você não sentia o mesmo. Seja como for, sinto muito. Sinto muito por você estar constrangida. Sinto muito por ter constrangido você. Espero que eu não. Me desculpe por ter deixado as coisas chegarem aonde chegaram. Por um momento, ficamos em silêncio. De repente, ela vira o volante para a esquerda, os pneus cantando quando ela sai da estrada e faz uma volta que nos leva de novo para a cidade. Tudo bem, acabei e digo. Vou calar a boca agora. Ela bate no rádio, o liga e aumenta tanto o volume a ponto de preencher o carro todo com o som. A cabeça dela está virada para longe de mim, mas os olhos brilham, como se estivessem úmidos. Seguimos por mais um quarteirão, e ela para no meio-fio de repente. Estamos na frente de um ponto de ônibus. Lila, chamo. Saia, diz ela. A cabeça está virada para o outro lado e a voz está tremendo. Pare com isso. Não posso pegar o ônibus. Falando sério. Vou perder o toque de recolher e vou ser expulso. Já tenho advertência dupla. Não é problema meu. Ela remexe a bolsa e pega um par grande de óculos de sol. Coloca no rosto e esconde metade dele. A boca está com as pontas curvadas para baixo, mas não é tão expressiva quanto os olhos. Ainda assim, percebo que ela está chorando. Por favor, Liu, digo, usando um apelido que não uso desde que éramos crianças. Não vou dizer nada durante todo o caminho de volta. Eu juro. Me desculpe. Deus, eu odeio você e retruca ela. Tanto. Porque os garotos acham que é melhor mentir e dizer para uma garota o quanto eles amaram e que só a largaram para o bem dela. Que só tentaram rearrumar o cérebro dela para o bem dela. Isso faz você se sentir melhor, Cassel? Faz. Porque da minha perspectiva é uma droga. Eu abro a boca para negar, mas lembro que prometi não falar. Só balanço a cabeça. Ela se afasta do meio-fio de repente, e a força da aceleração é suficiente para me jogar contra o encosto. Mantenho os olhos na estrada. Ficamos em silêncio durante todo o caminho para Wallingford. Vou dormir cansado e acordo exausto. Enquanto visto o uniforme, não consigo deixar de pensar no apartamento enorme e frio de Zasharov, onde minha mãe está aprisionada. Eu me pergunto como é para Lila acordar lá em uma manhã de sábado e entrar naquela cozinha para tomar café. Eu me pergunto quanto tempo Lila vai conseguir olhar para minha mãe antes de contar para Zasharov o que minha mãe fez com ela. Eu me pergunto se, cada vez que Lila vê, lembra como foi ser obrigada a me amar. Eu me pergunto se, a cada vez, ela me odeia um pouco mais. Penso nela no carro, com a cabeça virada para o outro lado, os olhos cheios de lágrimas. Não sei nem como começar a fazer Lila me perdoar. E não faço ideia de como ajudar mamãe. A única coisa que me vem à mente que pode manter Zasharov tranquilo, além de encontrar o diamante, é eu aceitar trabalhar para ele. O que quer dizer trair os agentes federais. O que quer dizer desistir de tentar ser bom. E quando eu começar a trabalhar para os Zasharov? Bem, todo mundo sabe que pagar uma dívida para a máfia é impossível. Os juros só vão aumentando. Venha, chama Sam, coçando a cabeça e deixando o cabelo de pé. Vamos perder o café da manhã de novo. Eu resmungo e sigo para o banheiro para escovar os dentes. Faço a barba. Quando tiro o cabelo da cara, faço uma careta ao perceber quanto meus olhos estão vermelhos. No refeitório, preparo um café misturado com chocolate quente. O açúcar e a cafeína me acordam o bastante para terminar 2 problemas que tenho que entregar na aula de probabilidade e estatística. Kevin Brown olha para mim de cara feia do outro lado do salão. Há um hematoma escurecendo a bochecha dele. Não consigo evitar e sorrio. Sabe, se você fizesse seu dever à noite, não teria que fazer nas outras aulas, e fala Sam. Isso também seria verdade se alguém me deixasse copiar as respostas, e digo a ele. De jeito nenhum. Você tem que andar na linha agora. Nada de colar. Eu resmungo e me levanto, empurrando a cadeira para o lado. Vejo você no almoço. O tempo todo, durante os anúncios da manhã, fico com a cabeça apoiada nos braços. Entrego meu dever feito às pressas e copio novos problemas do quadro. Quando saio da aula de inglês no terceiro tempo e ando pelo corredor, uma garota passa a me acompanhar. Oi, diz Mina. Posso andar com você? Claro. Eu franzo a testa. Ninguém nunca me perguntou isso. Você está bem? Ela hesita e diz as palavras com pressa. Tem uma pessoa me chantageando, Cassel. Eu paro de andar e olho para ela por um momento, enquanto alunos caminham ao nosso redor. Quem? Ela balança a cabeça. Não sei. E não importa, não é? Acho que não, digo. Mas o que eu posso fazer? Alguma coisa, responde ela. Você fez Greg Arford ser expulso da escola. Eu não. Ela olha para mim por entre os cílios abaixados. Por favor. Preciso da sua ajuda. Sei que você é capaz de dar um jeito nas coisas. Acho que não posso fazer tanto quanto, sei que você fez boatos sumirem. Mesmo quando eram verdade. Ela olha para baixo quando fala, como se estivesse com medo de eu ficar com raiva. Eu suspiro. Havia vantagens em ser o anotador de apostas da escola. Eu nunca falei que não tentaria. Só que você não deve esperar muito. Ela sorri para mim e joga o cabelo brilhante por cima dos ombros. Os fios caem pelas costas como uma capa. E digo, levantando uma das mãos, avisando-a para não ficar animada com a resposta, você vai ter que me contar o que está acontecendo. Tudo. Ela sente, e o sorriso diminui um pouco. Agora seria bom.
Ou você pode continuar adiando e eu tirei fotos. Ela fala de repente e aperta os lábios com nervosismo. Fotos minhas, fotos nuas. Ia mandar para meu namorado. Nunca mandei, mas deixei na câmera. Burrice, né? Algumas perguntas não têm respostas boas. Quem é esse namorado? Ela olha para baixo e estica a mão para ajeitar a alça da bolsa, o que a faz parecer menor e mais vulnerável. Nós terminamos. Ele nem soube das fotos. Não tem como estar envolvido nisso. Ela está mentindo. Não sei que parte é mentira, mas, à medida que entramos nos detalhes, ela dá os sinais. Evita contato visual. Movimenta-se com agitação. Então acho que alguém as pegou com sugiro, incitando-a a continuar. Ela assente. Minha câmera sumiu 2 semanas atrás. Domingo passado, alguém enfiou um bilhete por baixo da porta do meu quarto. Dizia que tem uma semana para arrumar $5.000. Tenho que levar esse dinheiro para o campo de beisebol às 6 da manhã na quinta, senão a pessoa vai mostrar as fotos para todo mundo. Para o campo de beisebol. Eu franzo a testa. Me deixe ver o bilhete. Ela enfia a mão na bolsa e me dá uma folha de papel branco dobrada, provavelmente saída da impressora de um dos laboratórios de computação do campus. O bilhete diz exatamente o que ela me contou. Franzo a testa. Alguma coisa não faz sentido. Ela engole em seco. Não tenho esse dinheiro, não do jeito que o bilhete quer, mas posso pagar você. Posso encontrar algum jeito de pagar você. Pela forma como ela fala, os cílios tremendo e a voz magoada, sei o que está insinuando. E, apesar de achar que ela não iria até o fim, penso que deve estar em pânico para escolher essa abordagem. Muitas pessoas são enganadas porque não sabem de nada. São apenas otárias. Mas muitas ficam desconfiadas no começo de um golpe. Talvez o investimento inicial seja pequeno e elas não tenham tanto problema em perder. Talvez estejam entediadas. Talvez estejam esperançosas. Mas você ficaria surpreso em saber quanta gente começa a cair em um golpe sabendo que há uma boa chance de estar sendo enganada. Todos os sinais estão lá. Elas só os ignoram. Porque querem acreditar na possibilidade de alguma coisa. E assim, apesar de saberem, apenas deixam acontecer. Então você vai encontrar um jeito de me ajudar? Pergunta ela. Vai tentar? A falta de habilidade de Mina para mentir toca meu coração. Sei que estou sendo enganado, assim como todos os otários, mas, de alguma forma, frente à tentativa incrivelmente óbvia de manipulação, não posso recusar. Vou tentar, digo. Não entendo muito dessa situação, exceto que há uma garota bonita olhando para mim como se eu fosse capaz de resolver todos os problemas dela. Eu quero. É claro que eu ajudaria se ela me falasse a verdade sobre eles. Uma vitória seria algo bom para mim. Ela joga os braços ao redor do meu pescoço para agradecer. Inspiro o aroma da colônia dela, com um cheirinho de cocô.